vos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em alguns momentos, eu ouso, principalmente me colocando a preparar a homilia, eu ouso de me colocar no lugar de Jesus. É uma ousadia. E eu fiquei me imaginando no lugar dele hoje. Se fosse eu falaria: bando de lerdos, ainda não compreendeis? Ô lerdeza desse povo. Eles pensavam que Jesus estava preocupado porque eles não tinham levado pães. E aí Jesus vai e fala: mas espera aí, vocês não me viram multiplicar os pães? Vocês não viram quantas pessoas eu alimentei com aqueles pãezinhos que vocês me trouxeram? E o Evangelho termina: e ainda não compreendeis? Aí o adendo é meu: bando de lerdos. Enquanto nós continuarmos lerdos, como ouvimos na primeira leitura, podemos ser engolidos pelo dilúvio da vida. Enquanto insistirmos nas nossas lerdezas, corremos o risco de ser engolidos pelos dilúvios da vida. E muitos. Dilúvios de ideias, dilúvio de constentações, dilúvio de contradições, dilúvio de valores, dilúvio de opções, de opiniões. Nós ficamos como que perdidos num verdadeiro dilúvio, enquanto permanecermos nas lerdezas da vida. Mas diante da liturgia que nós acabamos de ouvir, o que é que precisamos fazer para deixarmos as lerdezas da vida e não sermos engolidos pelos dilúvios da vida? Primeira coisa, o que os discípulos no Evangelho não fizeram. Jesus aguçou a memória deles. Vós não lembrastes o que eu fiz? Quantas vezes nos dilúvios que nos encontramos, nos perdemos nesses dilúvios, porque
não fazemos um simples exercício de recordar quem já foi Deus na minha vida. E se Deus é imutável, ou seja, Ele não muda, aquele Deus que você já fez uma experiência divina, celeste com Ele, continua sendo o mesmo Deus. Aquele Deus que já fez algo e que você pode ter certeza, e você tem certeza, só pode ter sido Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. O primeiro exercício, para não sermos engolidos pelos dilúvios da vida por causa da nossa lerdeza, é recordar quem é este Deus, o que Ele já fez na minha vida. Pode parecer que Ele não esteja fazendo absolutamente nada, mas se recorde, quantas vezes Ele já multiplicou bênçãos e graças na sua vida? Quantas vezes Ele já te tirou da boca do leão? Quantas vezes Ele já fez muitas e muitas coisas incontáveis na sua vida? E você, nos dilúvios da vida, lerdos que somos, nos perdemos. Para não sermos engolidos pelo dilúvio, primeira coisa, se recorde sempre de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E não só se recorde disso, mas se conscientize de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a segunda coisa que hoje me chamou a atenção ao me preparar para essa homilia. Quando Deus escolhe Noé, Deus está, como que o autor do Gênesis fala assim, Deus como que está arrependido por ter criado a humanidade. E estava decidido em acabar com tudo, mas encontrou justiça em Noé. E aí eu fui atrás da teologia, porque para Maria, vai dizer o anjo, encontrastes graça diante de Deus. Noé, encontrastes justiça diante de Deus. O que a exegese bíblica fala dessas duas realidades? Maria encontrou graça porque tinha espaço para Deus dentro dela. Noé encontra justiça porque tinha espaço para os outros dentro dele. E aí Deus faz cair o dilúvio, e esse nós vamos ouvir amanhã e depois. Deus faz cair o dilúvio porque encontrou justiça no coração de Noé, para dizer, de você terá muita coisa boa para nascer. Por isso, meu irmão, minha irmã, para não nos perdermos nos dilúvios da vida, nas nossas próprias lerdezas, primeira coisa, se recorde, como os discípulos não fizeram, se recorde de tudo que Deus já fez e tenha um coração onde Deus encontra espaço para os outros, onde Deus encontra o espaço para dizer, a partir de você, eu posso confiar que a minha palavra chegará a tantos outros. Que no nosso coração tenha a justiça de Noé e principalmente a memória das ações de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.